Vamos. Vambora, gente! Vambora, vambora, vambora. Vamos à parte 2, aonde nós vamos brincar pesadinho com as fórmulas. Gente, quando a gente olha as formulinhas dos hidrocarbonetos, né? A gente olha e fala, meu Deus, mas eu preciso delas, tá? Tem um exercício, por exemplo, da Unesp, que ele fala assim, olha, eu tenho um alcano, esse alcano tem 100 carbonos. 100. Quantos hidrogênios tem? Então, ninguém vai montar isso numa prova teste, um alcano com 100 carbonos. Ninguém é O louco, desespero não né? duvide de ninguém, Gleison. Hã? O desespero não duvide de ninguém. Ah, mas é complicado, você vai perder 10, 15 minutos, capaz de errar ainda, tá? Primeira coisinha, né? Quando a gente olha o nome, a gente sabe exatamente do que se trata. Porque o que é um alcano? Esse al vem do quê? Não é do latido do cachorro. Esse al vem de alifática. Alifática quer dizer cadeia aberta. Então, a estrutura do nome está no próprio nome. Então, alifática, cadeia aberta. Ligação simples. E o hidrocarboneto. Porque quando a gente aprende a nomenclatura e o pacto, a gente aprende que cada função tem uma terminação. E eu acho que todo mundo já fez o seu resumo, né? Sobre todas as funções e já brincou de gravar as terminações. Então, tem lá aldeído termina em al, cetona termina em ona. Então, tem que fazer esse resumo, tá? E tem que estudar legal orgânica, porque todo mundo cobra orgânica, não é só a Unesp. Então, o primeiro comentário que eu vou fazer é sobre o nome. Porque às vezes ele fala lá, alceno. Aí você fica assim, puta, por que eu não decorei? Você não tem que decorar nada. Você tem que entender que al vem de alifática, cadeia aberta, que en vem de ligação dupla e que o vem de hidrocarboneto. Alcino, mesma coisa, alifática, cadeia tripla, hidrocarboneto. Alcadieno, alifática, duas duplas, hidrocarboneto. Agora, os ciclos, que pode ser cicloalcano, cicloalceno. Então, os ciclos já aparecem assim. Às vezes, em vez de ciclano, né, aparece cicloalcano, que é a mesma coisa. Então, ciclano, cadeia fechada, ligação simples. Cicleno, cadeia fechada, ligação dupla. E é extremamente fácil de confundir as formas. Extremamente fácil. Então, eu vou falar para vocês que a primeira coisa que a gente tem que saber é que toda fórmula vai ter N e 2N. E que eu posso ter mais 2, mais nada, menos 2, menos 4, menos 6. Então, a estrutura da fórmula é sempre assim, N, 2N. Para que você não confunda na hora, porque decorar significa, às vezes, confundir, a gente pode montar essas fórmulas. E é muito legal isso, tá? Quando eu fiz isso pela primeira vez, eu mesmo falei assim, nossa,
Esses são orgasmos triplos. Então, o que eu aconselho a fazer? Monta. Eu quero montar a fórmula do alcano. Monta um alcano qualquer. Qualquer alcano. Com 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Qualquer alcano. Eu montei aqui o etano. Porque eu já sei que alcano é alifática com simples ligações. Tem muita gente que não sabe ler o nome. E aí ele fica todo atrapalhado. O que é alcano mesmo? O que é alceno mesmo? Então, eu montei um alcano com 2 carbonos. Portanto, C2H6. Agora eu vou lá no N2N. O N2N sempre vai E o ter. Gleison, Oi. no alceno ali é uma dupla no meio, você esqueceu. É uma dupla, eu acho que não saiu. Acho que ficou fraquinha. Ah, tá, entendi. Porque aqui no original tem. Eu acho que não sei se pegou a luz, alguma coisa, ele não digitalizou. No original tem. Obrigado, Moreira. Eu estava vendo isso agora, eu fui ver o original. Mas é que está mais fraquinho mesmo a dupla. Aqui é uma dupla mesmo. Obrigado, Moreira. Porque dependendo do jeito que eu tiro a foto aqui, ele tem coisa que ele some. Bom, Então, por causa da luz, né? muito obrigado, viu? Muito thank you. Então aqui é uma duplinha, tá? Montei o alcano, aí eu vou fazer o N2N que existe em todas as formas. A única coisa que eu tenho que saber é o N2N. E aí o resto você ajeita. Porque pode ser mais 2, mais 0, menos 2. Então vamos lá. Se o N for 2, 2N vai ser quanto? 4. Portanto, se eu tenho 6, então vai ser 2N mais 2. Então a única coisa que você tem que gravar é que sempre vai existir o N no carbono e o 2N no hidrogênio. Agora, o que confunde a gente? É o mais 2, menos 4, menos 6. Um alceno, fiz um alceno qualquer, CH2, CH2. Aqui é dupla, Moreira já falou para nós, tá? Muito obrigado, Moreira. Ok? Então, C2H4, fiz um alceno simples. Posso fazer com 3 carbono, professor? Pode. Não importa isso, gente. Você faz o alceno que você quiser. Cadeia aberta com dupla ligação. Se você fizer com 3 carbono, vai dar certo do mesmo jeito. Então, fazendo a fórmula, vai dar C2H4. Portanto, N2N já vai bater a fórmula. Então, a fórmula do alceno é CnH2n. Pegando um ciclano, vou fazer alguns aqui só, tá? Fiz até um diferente aqui, que é o alcadiino, que caiu outro dia no Paraná. Ciclano. Ciclano, cadeia fechada com simples ligação. Então, fiz aqui um ciclano. CH2 fiz o mais simples. Podia ter feito o ciclo butano. Fiz o ciclo propano. CH2, CH2, CH2. Então, esse ciclano é C3H6. Portanto, N, 3 vezes 2, 6. Então, a fórmula do ciclano é CnH2n. Fiz um alcino, que é igual ao alcadieno, que é igual ao cicleno. Então, fiz um alcino aqui, CH tripla CH, cadeia aberta com tripla. Então, fiz um alcino, deu C2H2. Então, lembre que toda fórmula tem N2N. Então, é daqui que eu começo. Se o N for 2, 2 vezes 2 dá 4. Só que aqui não tem 4, tem 2. Então, vai ser menos 2. Então, esse é o segredo. É saber se é mais 2, se é mais 0, se é menos 2. Aí fiz um alcadiino.
Nossa, professor, nunca vi. Eu também nunca tinha visto. Caiu lá no Paraná. Caiu um que tinha uma dupla e uma tripla. Que é... Tem uma dupla ligação e uma tripla ligação. Mas para dar nome caiu. Então eu montei aqui um alcadino. Cadeia aberta com duas triplas, di, in. Então fica CH triplas, C simples, C triplas, CH. Então fica C4, H2. Esse era o mais simples que eu podia fazer. Com 3 carbonos não dava para fazer, porque explode ele, né? Então o mais simples que eu podia fazer era com 4. Então fazendo a fórmula da C4H2. E que eu sei que todos têm N e 2N. Se o N nosso é 4, 2N é 8. Para eu chegar no 2, eu tenho que tirar 6. Portanto, a fórmula CnH2n menos 6. Então, é assim que a gente monta as fórmulas. Tá? Esse é o jeitinho mais simples para eu não esquecer. Ok? Isômeros importantes. Tá? Isômeros funcionais. Só para comentar. A gente, às vezes, tem lá que fazer os isômeros, tal, aí ele dá um aldeído. Então lembre que aldeído e cetona são isômeros funcionais. Que éter e álcool são isômeros funcionais. Que éster e ácido carboxílico são isômeros funcionais. Como assim, professor? Só pegar. Se você pegar, por exemplo, um ácido carboxílico, vou pegar aqui C3, vamos pegar o ácido acético, que aparece mais do que qualquer coisa. Você pegar o ácido acético, pode ver que ele vai ser isômero do éster, que é esse éster aqui. Pode fazer a fórmula molecular. Você vai ver que esse ácido e esse éster são isômeros. Um é o ácido acético, o outro é o metanoato de metila. Mas os dois têm a mesma fórmula. C2H4O2, o éster C2H4O2. Por que eu estou falando isso, Graziano? Porque às vezes cai um exercício de isomeria e ele coloca uma fórmula lá. Faça todos os isômeros de fórmula tal. E aí outro dia tinha um na Unesp que era um éster. Se ele era um éster, ele dava um ácido também. E dava mais de 15 isômeros. Porque entrava isomeria ótica no meio e tal. Então é legal a gente saber esses isômeros funcionais, tá? Porque automaticamente eu sei que se aparecer um éter, o álcool vai ter que ser feito também. Se aparecer um aldeído, automaticamente eu sei que a acetona vai ter que ser feita também, tá? Vamos lá? Então, brinquem com essas fórmulas, tá? E brinquem com a teoria da orgânica. Vocês estão com tempo para brincar com isso. Mais ou menos, né? Bom, exercício da revisão. A gente tem até mais para brincar, Gleison. É, né? Você não gosta muito de brincar, né, Moreira? Ah, você sabe, né? Só porque você fica sentado aí nessa foto aí parecendo um Buda. Tô parecendo um Buda aí nessa foto. E Vinícius com esse bigodinho? Até bravo. Os dois Vinícius de bigodinho? Ninguém aguenta, gente. Ninguém merece, gente. É pra ralar a teta mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí rala a teta de qualquer um mesmo. O que acontece? Ela. Aí rala a teta de qualquer um mesmo, né, Vi?
foda. Vamos lá. Então, eu tenho lá um hidrocarboneto. Perceba que ele não falou se é alcano, alceno, alcino, se é alcadieno. Então, o que a gente faz? Testa primeiro o alcano. Se o número de carbonos der um número inteiro, é porque é alcano. Não deu alcano? Pega a fórmula do alceno. Não deu o alceno, pega a fórmula do alcino. E assim vai. Porque como ele não falou, essa coisa é uma bosta mesmo, né? Quando eu quero ver o que está sendo falado, eu não consigo. Só quando eu estou com o pincelzinho que eu consigo ver ela. Como é que é? Arthur. Arthur Shell. Boa. Boa. Arthur Shell é bom. Sexo mal feito isso. Então vamos lá. Eu vou testar aqui um alcano, que é CnH2n mais 2. Agora vocês nunca mais vão ter problema com essas fórmulas, de confundir elas, que vocês já sabem que vocês podem montar o composto e fazer. Que nem os álcoois. Os álcoois dá para montar a fórmula também, tá? Você pode montar a fórmula do álcool. Pode pegar qualquer álcool e fazer, que segue a mesma linha do hidrocarboneto, só tem um oxigênio a mais. Mas dá para fazer a fórmula também, tá? Você monta um álcool qualquer que você consegue fazer a fórmula. Então, eu peguei aqui o alcano e a gente sabe que para fazer a massa molecular, não é, por exemplo, se eu tivesse lá C3H6, como é que a gente fazia para fazer a massa molar? A gente fazia 12 vezes 3 do carbono mais 1 vezes 6 do hidrogênio. Então, é isso que eu vou fazer aqui. 12 vezes N do carbono mais 1 vezes 2N mais 2 do hidrogênio. Isso tem que dar 72. Se esse número der um número inteiro, acabou. Eu já não vou nem mais fazer mais nada. Eu já tenho a fórmula. Se aqui desse quebrado, aí eu ia fazer o alceno. Aí eu ia fazer CnH2n. E aí ia igualar a 72. Então, para fazer isso, eu usei a formulinha. E aí, achei que o número de carbonos é 5. Portanto, C5H12 é a nossa fórmula molecular. E aí, no item B, para variar, que é o clássico aí de Unesp, fazer todos os isômeros. Nas duas aulas eu estou falando disso, tá? Porque isso é muito importante. Então, todos os isômeros possíveis. Quando é alcano, é mamata. Quando é alceno, já vai dar mais compostos, porque o alceno tem o ciclano junto. Então, se eu tenho um alceno, eu tenho que fazer todos os ciclanos. Então, eu tenho lá o pentano, sempre começo com o grandão. Isso, não pense que vocês vão de uma hora para outra, tem que treinar isso, tá? Então, eu faço primeiro de cadeia sem ramificação, aí eu vou ramificar, porque senão vai dar muitos, tá? Então, eu fiz o pentano, aí fiz o metilbutano. Se eu mudar o metil para cá, não vai mudar nada, continua sendo metilbutano, por isso que eu não pus número aqui. E aí eu fiz o dimetilpropano. Então, esse é pouquinho que dá, tá? Esse não dá muitos isômeros, só 3. Aí eu fiz um exemplo aqui do alceno. Então, faça a fórmula estrutural, que é um da Unesp, e dê o nome de todos os isômeros de fórmula C4H8. Então, como a gente já está familiarizado com a fórmula, então a gente bate o olho, a gente já vê. Igor, não tá?
Não tá aqui, é? Tô mandando questão? Cadê Igor, caralho? CNH2N. Então, como a gente já está familiarizado com as fórmulas, C4H8. Então, C4H8 é um alceno. Consequentemente, vai ser um ciclano também. Então, esse é o lance. Se eu conheço as fórmulas, eu sei quem são os isômeros funcionais, que eu dei lá atrás, e quem são os isômeros planos. Então, os hidrocarbonetos têm isômeros em comum, alcenos e ciclanos. Então, vou fazer todos possíveis, de fórmula C4H8. Então, eu começo lá com a dupla no primeiro carbono, depois eu coloco a dupla no segundo carbono. Não adianta andar com a dupla no terceiro, que ele volta a ser carbono 1. Aí eu vou ramificar com a dupla no primeiro, ramifiquei, e aí não dá para fazer mais nada. Não dá para eu passar a dupla para cá. Então, alcenos eu tenho 3. Aí eu vou fazer os ciclanos. Então, eu tenho ciclobutano e o metil ciclopropano. Não são muitos, tá? São poucos, mas estudem isomeria pra caramba. Só que para estudar isomeria, eu preciso estar muito afinado com a parte de nomenclatura. Se eu não estiver afinado com a nomenclatura, eu não vou entender nada. Glésia, Oi? tipo assim, tem a função e tem o carbono da função, que nem você fez. Ah, E eu conto o carbono da função para dar a nomenclatura, né? como assim? Não entendi sua pergunta. Assim, tipo, eu tenho ácido carboxílico Ah, e eu tenho ligado ele com metil. Aí o nome do composto inteiro vai ser et, né? Et alguma coisa. tá. Vamos lá de novo. Está falando disso aqui. Se você conta o carbono funcional, conta o carbono funcional. Agora eu entendi. Sim, conta. Você pega a cadeia principal, que é aquela que tem maior número de carbonos possíveis. Então, ele vai entrar, tá? Ele vai entrar aqui na conta, vai ser et, ácido etanóico. Ou nome usual ácido acético. Por exemplo, se você tiver um álcool, vamos imaginar que você tenha um álcool. Esse carbono aqui é o carbono funcional. Mas isso pouco importa para dar nome. Você vai pegar a cadeia principal, aí você numera, 2 está o UOL, então fica 2 propanol. Era essa a sua dúvida, não? Isso, Glezinho, isso daí É mesmo. isso? É, Aham, então tá bom. Beleza, obrigada. tá? Gente, estudem orgânico para vocês me mandarem dúvida. Principalmente na parte de nomenclaturas e na parte de isomeria. Porque é a parte que mais pega. Parte de reação, cara, para quem vai fazer segunda fase da Unesp, pode estudar. E a FUVEST começou a gostar também de reações orgânicas. Só que reação orgânica, gente, não espere do professor, tá? Reação orgânica, vocês que têm que estudar. O professor, ele só dá as diretrizes. Quando veremos as reações orgânicas? Olha lá, Vinícius Bertin. Então, é isso que eu estou falando, Vini. Eu não sei onde vocês estão lá em orgânico. Vocês estão... Já acabaram a isomeria? Não? A gente acabou de acabar. Então, Todas as isomerias. então, vocês vão começar reações orgânicas. Só, Vinícius, não espere do professor. O professor vai te dar diretrizes. Reação orgânica, eu aprendi que a gente tem que estudar sozinho. Então, a gente tem que aprender. Pega lá. Pegar um livro de orgânica, sentar a bunda na cadeira e
Resumo. Reação de substituição. Quem faz? Reação de oxidação. Quem faz? Reação de eliminação. Quem faz? O professor vai te dar diretrizes só. Você tem que sentar e fazer um resumo de quem faz o quê. Reação de adição. Quem faz? Então, o seu resumo vai ser o seu estudo. O seu professor vai te ajudar muito pouco nisso. Se você não sentar e fazer um puta resumo. Vamos lá, mais perguntas aqui. Xelói. Nossa, o Tuchalp. Chalbe. Ô, porra. Quando veremos a reação? Eletrostática. A gente vai ter esse ano sim, Kiwi. A sequência é primeiro eletrodinâmica, vocês já acabaram. Aí já entraram em magnetismo? Não? Começaram magnetismo já, não? Não, porque o Marcelo, ele tá fazendo uma frente separada da outra, entendeu? Tá. Ele tá Entendi. na frente 1 agora, depois acho que vai pra frente 2 e frente 3, tipo, separadinho. Entendi. Então, vocês vão começar magnetismo, e aí acabando o magnetismo entra eletrostática. Tá? E nas nossas revisões sempre tem alguma coisinha. Então vai ter uma hora que eu vou colocar magnetismo. Aí nós vamos fazer uma revisão de magnetismo. Aí vai ter uma hora que nós vamos colocar eletrostática. Vai ter uma hora que nós vamos colocar. Vocês vão perceber que eu estou falando bastante de física. E esse é o intuito mesmo. Porque isso é o que o povo pedia para a gente. Tá? Para a gente aprofundar a teoria da física. E aprofundar a teoria da química. Então a gente faz isso mesmo. É de propósito mesmo. De acordo com o que a gente sentia de dificuldade o ano passado. Tá? O ano passado não, vários anos. Tá? Então a gente aprofunda a teoria de física e química e a matemática a gente vai fazendo. Tem hora que a gente vai aprofundar a matemática também. Tá? Por enquanto eu estou indo light na matemática aqui. Tá? Por enquanto é bem light mesmo. Capacitor em eletrostática, Gabriel. É fim de eletrostática. Isso, Vinícius, uma por vez. Primeiro faz um resumo de adição. Depois que você fizer o resumo de adição, faz substituição. Aí vai, oxidação energética. Vai fazer um resumo, tipo, estuda uma, dá um tempo, estuda outra. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Se você trabalhar em cima disso. Tá? O exercício que está aí de matemática é muito facinho, tá? Acrescentem a pergunta aí, tá? Que ele também quer o salário, tá? Senão não tem sentido, né? Não tem sentido o exercício. Ele quer o montante da aplicação no mês e quer o salário também. Tá? Então vamos lá, que nós temos 10 minutinhos. Então, se o X for o salário, aí ele fala que ele gastou 1/3 com o aluguel. Óbvio, X menos 1/3 sobra 2/3. Aí ele fala que ele gasta metade. Esse é um exercício super clássico da Unesp de concurso. Metade com o supermercado. Meio vezes o que sobrou. Meio vezes 2/3 dá X sobre 3. E aí ele fala que sobra R$400. Então eu tinha X de salário. Gastei X sobre 3 com aluguel. Gastei X sobre 3 com o mercado. E ainda me sobrou R$400. Portanto, meu salário era de R$1.200. Aí ele vai aplicar o que sobrou a 0,5% ao mês. Perceba que eu fiz do jeito que eu gosto de fazer aqui direto. Eu não calculei 0,5% de 400. Já coloquei aqui 100 mais 0,5%. Não usei a fórmula de juro composto, nem de juros simples, porque não precisa, tá? Porque é um mês de aplicação só. Então eu vou ter R$102. 102, né? 402, Gleison. Hã? É 402? É 400, é verdade.
Obrigado. Não sei de onde eu tirei esse 100. Obrigado, Moreira. De nada. Você é um anjo de candura. Da onde? Um anjo de candura. Então tá, né? Tirou do cu. Só se for do seu, filho da puta. Vamos lá. E o exercício 5 é para retomar a aula passada com uma dúvida que perguntaram para mim. Essa semana. Tá? Perguntaram para mim essa semana e eu montei um exercício em cima desse, tá? Que era um exercício da FUVEST. Então, ele dá um gráfico de V por T. E a gente sabe lá das propriedades, que a gente recordou a aula passada, que a área é igual a ΔS. Só que ele pediu ΔS distância percorrida aí no exercício. Como que a gente faz? Então, a gente faz as áreas. Então, a área 1, que é de 0 a 8, e a área 2, que dá de 8 a 12. Para o deslocamento escalar, eu somo as áreas com os sinais que deram aqui, um positivo e um negativo. Então, 16 menos 4. Para a distância, eu somo em módulo. Então, foi uma dúvida super importante. Tá? Então, quando eu vou fazer a distância percorrida, eu vou somar as áreas em módulo. Ok? Então, é muito importante esse exercício, é da FUVEST. E aí a velocidade média, ΔS, ΔT. Aí você vai usar o ΔS. Então, aí eu estou encaixando isso na revisão da aula passada. Eu vou fechar a gravação aqui.